Amém, irmãos. Graças a Deus. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 11 de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, a igreja inserida na cidade de Corinto, que a gente possa lembrar como foi a quarta passada, o que a gente trabalhou. Nós conversamos sobre ordem, sobre submissão, sobre essa relação mesmo de responsabilidade um para com a vida do outro, esse princípio de casamento que a gente entende que vai além da união do homem e da mulher propriamente dito, mas sim da responsabilidade íntima e profunda de entranháveis afetos de um para com o outro, da identidade, de como a gente precisa estar atento para estar buscando a nossa identidade, a nossa individualidade no corpo, para a gente poder saber qual é a nossa posição, que parte desse corpo, que membro desse corpo que nós somos. Trabalhamos muito a questão da unidade. E a partir agora dessa segunda parte que nós vamos ler, que é a partir do verso 17, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17, nós vamos trabalhar dois momentos ali, mas que também Paulo vai estar trabalhando a questão da ordem, a questão de como se comportar diante daquilo que é espiritual, de um ambiente espiritual. Nós vamos conversar um pouquinho também de o que é a igreja, o que é ali a unidade, o que Paulo quer trazer para os irmãos ali, como se ele já estivesse atentando e animando os irmãos para estarem vigilantes, com o ouvido muito atento ao que eles iam ouvir, e também para estar trabalhando a questão da Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Quem nós somos como cristãos, como pequenos cristos. Então eu queria pedir hoje para Lara estar lendo do verso 17 até o verso 22, e depois para Vicky estar lendo do 23 até o 34, perdão. Amém, gurias? Alguma dúvida? Amém. Certo. Tá bom. Peraí que eu Instrução. apertei só um pouquinho, filho, apertei no botão aqui que deu um probleminha. Tá, vai lá. Posso? Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informando de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. É até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Só confirma para mim, Thiago, até o 34 que tu quer. Isso. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperai uns aos outros. Se, contudo, algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando estiver convosco. Amém. Obrigado, Lara. Obrigado, Vicky. Graças a Deus. Então, lembrando, né, irmãos, que Paulo essa aqui é uma carta. A gente está estudando e a gente precisa ter a noção de que isso foi uma carta que chegou até os irmãos. No final, ele diz: quanto às demais coisas, eu as ordenei eu as ordenarei quando eu for aí. Então, imagina agora nós recebendo uma carta com instruções. Então, a primeira parte ali do 17 até o 22, Paulo traz a forma como os irmãos estavam se reunindo. E vocês lembram que no início desse capítulo, em alguns outros capítulos, ele fala que ele tinha até um motivo para elogiar. E agora ele fala: não tem motivo para elogiar vocês, porque vocês não estão se reunindo como deveria. Vocês não estão fazendo as coisas unidos, mesmo cada um com a sua individualidade, porém unidos como deve. Então aqui Paulo começa trabalhando também a questão do individualismo, que é diferente de individualidade. Individualidade é a característica de cada um de nós, dentro do propósito, dentro do reino de Deus. Individualismo é aquilo que a gente toma para nós, são as nossas vontades, os nossos desejos que se sobrepõem àquilo que está proposto, que é o quê? Se lançar na vida do outro. Se lançar em responsabilidade na vida do outro. Que depois a gente vai ver que é a figura que Jesus traz ali, quando ele senta com os meninos e ele celebra a Santa Ceia. Então, o que a gente pode ver aqui que Paulo está trazendo? Não é motivo de elogio, a partir do 17. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então, ele está falando de quê? De reuniões na igreja. A gente precisa entender, eu trouxe aqui um estudo do que quer dizer a palavra igreja no grego, vem de eclésia, que foi traduzido do hebraico. Lembra lá, em alguns capítulos anteriores, que a gente se voltou muito para o Antigo Testamento? Que a gente se voltou lá para a lei mosaica? Vai anotando aí que a gente se voltou para a congregação de Israel. Então, a igreja, a palavra igreja vem de eclésia. É uma palavra portuguesa que deriva do latim também eclésia. Eclésia do grego é com K, eclésia do latim é com C. Então, olha só, deriva do grego
e quer dizer esse lugar que vai além de um edifício. O que Paulo está trazendo aqui, vamos prestar atenção no que Paulo quer trazer aqui. Ele está trazendo que vocês se reúnem na igreja. Então, ele não está dizendo que vocês estão se reunindo num prédio apenas, num edifício. Ele está focando como vocês estão se reunindo. Então, igreja, ele significa algo que vai além de um edifício, vai além de algo institucional. Ele vem de um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião de pessoas ali que buscam o mesmo entendimento, a mesma forma de pensar. Então, em cima disso, a gente já pode começar a refletir nos nossos dias de hoje. O que nós fizemos ali na igreja, celebrando ali a vida, celebrando ali o funeral do Regis. Era no prédio? Era ali entre quatro paredes, mas nós estávamos reunidos com o entendimento de igreja. Pessoas que buscam a mesma forma de pensar, com o objetivo de adorar a Deus, de estar se encorajando uns aos outros, de estar se admoestando, de estar se exortando, se estimulando, andar em comunhão com aquilo que é comum a nós, que é a mente de Cristo Jesus. Porque da mesma forma que nós estávamos dentro da igreja, prédio, instituição, no domingo, na segunda de manhã, nós também estávamos lá no crematório. Amém, irmãos? Então, lá no crematório, nós estávamos como igreja. Nós estávamos nos reunindo como igreja. E assim, sucessivamente, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos entender a nossa identidade de filho de Deus e que nós vamos estar andando como igreja. Seja a Taena lá na Câmara, a Mari na Global, a Ina lá na escolinha, o Sirianice lá em Três Passos, hoje o Edu e o Samuel sendo lançados diante ali de jogadores, na concentração ali do Ipiranga, a partir da vida do Hugo, nosso irmão, missionário do futebol, então vão estar indo como igreja. Então, que a gente possa ter na nossa mente, enraizar no nosso coração, que Paulo está trazendo, que aqui ele está dizendo, vocês não estão se reunindo como deveriam na igreja. O que ele está dizendo? Não estão tendo a mesma forma de pensar. Está havendo partidarismo. Está havendo dissensão. Está havendo discussões. E aqui, quando ele traz, dependendo da tradução de vocês, uns vai estar divisões, outro vai estar partidarismo. A minha cita divisões e fala que tinha partidos, outra vai estar dissensão. Então a gente precisa entender isso também. Por quê? Porque quando Paulo traz, ele não está dizendo que não tem que haver discussões, que não tem que haver conversas ali para a gente poder chegar nesse senso comum. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que está havendo outra forma de conduzir a igreja que não vem do Espírito. Amém, irmãos? Não vem do Senhor. Então, tem gente ali que está agindo, está se comportando e está olhando para si mesmo, e aí ele já cita a ceia, ele já fala, tem gente que está ali
e que está pensando só em si, e que está comendo a ceia primeiro, e que não está olhando para os outros, não está pensando na consciência dos outros. E aí a gente já estudou anteriormente o que Paulo frisa muito, que é a questão de andar buscando pensar e visualizar a consciência do outro, para que a gente não venha a ser o quê? Pedra de tropeço. Para que a gente não venha a ser motivo de tropeço na vida do irmão. Então ele está dizendo ali, ó, tem pessoas, e eu acredito que isso está acontecendo. Eu acredito que isso é verdade. Então anotem aí, a igreja que Paulo está trazendo aqui, ele está falando que vai além. Ele está trazendo aqui a questão relacional, questão de intimidade, questão de profundidade na relação. Para quê? Para alertar os irmãos do quê? No discernimento. Daquilo que é de Cristo e daquilo que é do anticristo. Daquilo que é verdade e daquilo que é mentira. Daquilo que é bem e daquilo que é ruim. Discernir o bem e o mal. Verso 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E aí a gente vai pensar um pouco no que a gente está construindo a partir do que Paulo está trazendo aqui. A gente está falando o quê? Igreja é um ambiente espiritual. E a gente pode agora aplicar isso. O estudo é o estudo de teologia aplicada. Né? A gente tem sempre falado que a gente tem vivenciado muito esse estudo na prática, e parece que o Senhor tem dado isso para nós quase que em tempo real. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó, é bom que tenha. É bom que tenha esses partidos. É bom que tenha esses que se levantam com uma voz que é muito parecida com a voz do Senhor, mas que não vem dele. Para quê? Para que aqueles que estão sendo transformados no seu entendimento, aqueles que estão vivenciando essa metanoia, possam perceber e possam atuar em responsabilidade. Então é uma chamada de atenção aqui para nós. Perceber e atuar em responsabilidade. Em nenhuma forma Paulo está dizendo que nós temos que expelir, que a gente tem que fazer acepção. Não, mas que a gente tem que saber a nossa responsabilidade a partir daquilo que a gente tem vivido e tem ouvido e tem visto, para que a gente venha ser luz nessas trevas. Até porque depois a gente vai ler na ceia, na mesa da ceia, que aqui Paulo já está previamente proclamando e anunciando. Na mesa da ceia tinha traidor, era uma mesa de traição. Então, para a gente ter muita atenção nisso, para a gente não personificar as situações, mas para a gente entender que é um ambiente espiritual. Queria que nós fôssemos lá em Mateus, no capítulo 18, onde Jesus fala aos meninos ali, aos discípulos, e fala sobre isso, sobre essa atenção, sobre essa questão desse tropeço, sobre esse cuidado que a gente tem que ter primeiramente com a gente. E depois, nessa responsabilidade que a gente tem que ter para o outro. Mateus 18, a partir do verso 6.
Amém? E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, será melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Então aqui Jesus já fala o que Paulo está dizendo lá. É bom que tenha. Jesus está falando, é inevitável. Está falando para os meninos, não tem como. Ele inicia falando do reino de Deus, depois ele fala, é inevitável que tenha. Então, aqui já traz também um ensino para nós, não te escandaliza. Não te escandaliza, só fica atento. Não são pessoas, é um ambiente espiritual. Verso 8: se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e o jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco e aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés e ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 e ser lançado no fogo do inferno. Então ele está dizendo assim, olha só, te examina, presta atenção. Tu tem ouvido, visto, vivenciado e recebido muito. Nós lemos lá no capítulo 10 a questão da tentação. Lembrem, não há tentação que não seja humana. Tudo que aconteceu com os antepassados foi escrito para nós como exemplo, porque o fim dos tempos está chegando, irmãos. Está chegando. Então Jesus está dizendo aqui, é inevitável essas pedras. Não adianta a gente achar que não vai ter. Então não te escandaliza, mas olha para ti. Faz um autoexame e a partir de tudo que tu tem ouvido, tudo que tu tem vivenciado, a partir da vida dos teus irmãos, dessa unidade, dessa comunhão, dessa responsabilidade, tudo aquilo que tu tem ouvido, te examina e lança fora. E corta, aqui não está falando de automutilação. Ele está dizendo, presta atenção. Pode ser que tu não enxergue, mas tem pessoas que estão contigo e estão enxergando. E é que Paulo está dizendo ali. Vocês não estão se reunindo como tem que ser. Vocês não estão se responsabilizando com os pobres. Quando ele fala pobre ali, a gente pode até estar se referindo a alguns irmãos ali com menos posse ou que tem alguma necessidade. Mas eu quero que a gente venha refletir que Paulo está dizendo, vocês não estão se reunindo com o entendimento de responsabilidade um para a vida com o outro. Vocês estão olhando só para o umbigo de vocês. Tanto é que vocês estão comendo primeiro. Vocês não estão esperando pelos outros. E Paulo está dizendo que é bom que tem esses partidos, é bom que tenha esses que se reúnem para fazer divisões. Para quê? Para que os aprovados venham aparecer. E aí eu queria que nós fôssemos lá para 1 Timóteo, no capítulo 4, que vai mais uma vez embasar isso que Paulo está trazendo, que é um ambiente espiritual, que não são pessoas, mas que vem por pessoas. Texto muito conhecido que fala da apostasia, e a gente tem repetido muito isso, que o amor de muitos vai se esfriar nos últimos tempos. Muitos apostatarão da fé. Capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito, com letra maiúscula, então, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios,
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Depois ele fala de casamento, de alimento, mas não vamos nos deter nisso. Mas olha só com o que a igreja do Senhor precisa estar atenta, não tem que se escandalizar, mas tem que estar muito atenta, espiritualmente, discernindo. Por quê? Porque esse tempo está chegando. Jesus fala, não se escandalize, vão ter pedras. Paulo está alertando os irmãos ali para quê? Para que tu venha ser achado aprovado. Aleluia. Para que a gente possa estar sendo despertado dessa monidão, desse lugar de entorpecimento, como nós falamos domingo. Alice trouxe ali, Isaías 29, no verso 13. Para que a gente possa sair desse lugar onde a gente ouve o Senhor com a boca, louva Ele com os lábios, fala ali, declara com a nossa língua, mas o nosso coração está totalmente distante, totalmente apartado. E a gente só está fazendo isso segundo mandamentos de homens. O que fala aqui? Obedecem espíritos enganadores, demônios, mas que vêm a partir de pessoas. Então a gente precisa estar entendendo esse discernimento dos espíritos. E agora eu queria que nós fôssemos em 1 João, para a gente já ir concluindo essa primeira parte. Deixa eu ver o horário aqui. Alguém abriu o áudio a falar? Eu vi 1 João. Se estiver cortando, não estiverem ouvindo adequadamente, me sinalizem, por favor. Primeira João, capítulo 2, verso 18. Primeira João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Olha só. Eles saíram do nosso meio. Mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever para vocês é a respeito do que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Então a gente crê na graça, no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito. E essa unção que foi derramada, esse Consolador, esse que vem
nos constranger, esse que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, está derramado a partir do princípio de autoridade, da submissão, dessa identidade que nós falamos na primeira parte, da gente compreender que nós somos parte, membros de um corpo. Voltando lá para 1 Coríntios, para finalizar essa primeira parte. Então ele está dizendo, vai aparecer, mas isso é bom para quê? Para que venham aparecer os aprovados. Quem são os aprovados? Esses que têm essa consciência, que não depende mais de si mesmo, que não há mais necessidade mesmo tendo, que reconhece o pão que desceu do céu e a água que não dá mais sede, e que avançam jorrando vida eterna, que são essa fonte de vida eterna, fonte de conhecimento, fonte de consolo, fonte de conselho. Verso 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Esses irmãos que não estão entendendo, esses que estão com esses que tem esse partidarismo. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Olha só, porque aqui ele cita a questão do pão e do vinho. Então come antecipadamente, não espera, não percebe o ambiente, vai ali buscando só para si mesmo. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus, a igreja do Senhor? Aqui vem de novo aquilo que a gente falou, que vai além de instituição, vai além de quatro paredes, vai além do prédio, mas sim da consciência desses que estão andando, buscando a mesma mente, a mesma forma de pensar. Envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso, certamente, não posso elogiá-los. E aí vem a parte que ele traz a ceia, a parte que ele fala da ceia do Senhor, desse momento de celebração, desse momento de memorial. Ele fala da ceia do Senhor, do profundo significado, que é o quê? A comunhão dos filhos de Deus. A comunhão daqueles que têm a consciência que são filhos, mesmo sabendo que são infiéis, pecadores, não merecedores de estarem participando daquilo ali. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, olha só, isto é o meu corpo. Essa passagem aqui é a passagem que a gente proclama, que a gente lê antes da gente ceiar. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Então, quando ele parte o pão, ele já está apontando para a cruz. O meu corpo vai estar sendo dado por vocês, pelos pecados de vocês. Vai estar assumindo tudo que vocês fizeram, que vocês fazem e que ainda vão fazer. Vai estar assumindo tudo, vai estar levando sobre si tudo. Enfermidade, pecado, tudo.
Então o meu corpo, ele vai estar sendo dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, depois de ter participado do pão, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Então aqui ele traz o quê? A aliança, o pacto que veio sobrepondo aquela primeira aliança feita lá com Moisés. Como se dissesse, a partir desse sacrifício, não tem mais sacrifício. Não precisa mais. Meu cálice, o sangue, a nova aliança. E aí eu queria que nós fôssemos lá para Êxodo 24. Que fala dessa aliança antiga, da primeira. A partir do verso 3. Sempre lembrando tudo que nós já estudamos sobre o povo de Israel. Sobre o que era a congregação de Israel, aquele povo, sobre como o povo andava, sobre tudo que a gente vivenciou lá no capítulo 10. Moisés foi e transmitiu ao povo, 24, verso 3. Transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, tendo-se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns dos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocausto e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança do Senhor. O sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então lá foi estabelecido, a partir dos sacrifícios era estabelecido, o Senhor estabeleceu essa aliança com o povo de Israel. E aqui Jesus está falando: esse é o meu sangue. Nós usamos o pão e o suco como uma figura, como elementos para representar o corpo e o vinho. O pão e o vinho, o corpo e o sangue. E aí ele está dizendo aqui, ó: este cálice é a nova aliança. A partir disso, não precisa mais sacrifício. Não existe mais outra aliança que não seja a que eu estou fazendo com vocês. Ao que eu vou fazer com vocês. Porque isso ele está fazendo antes dele ser crucificado. Antes dele ser crucificado. Por isso que a gente precisa entender que a noite de Santa Ceia do Senhor é uma noite de celebração, de comunhão, é um memorial, tem que ser uma noite de alegria. Por isso que no final a gente dança, a gente canta, a gente recebe os visitantes, a gente fala que todos participem, não há acepção. Porque se a gente for olhar para nós não estaremos participando, mas é um lugar do quê? De amor, de acolhimento, para trazer o quê? A memória, aquilo que nos aponta a esperança. Maranata, vem Jesus, a hora que Jesus virá e buscará a sua igreja. E aí ele fala ali: façam isso todas as vezes que beberem, façam isso em memória de mim.
Verso 26, porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, Maranata, até que Ele venha. A gente está anunciando, a gente está proclamando, está dizendo, está falando ali da morte, mas a gente está no nosso coração dizendo, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Por isso aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine, que é o que Paulo fala lá no início, examine-se a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Está dizendo, presta atenção, irmãos. Tem gente que está caindo na frente de vocês, mas vocês estão olhando só para si. Vocês não estão se responsabilizando, estão trazendo juízo para si mesmo. Porque vocês estão comendo primeiro. Não estão esperando aquilo que Deus quer manifestar diante da comunhão. Por isso que não é prédio apenas. Não é instituição, aqui é o lugar espiritual aonde tu vai ser lançado como esse sangue e esse corpo de Cristo. E por isso que há entre vocês... já li isso. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quando as demais coisas eu ordenarei, quando for aí. Aleluia. Aleluia. Então, nós somos pequenos Cristos. Nós não somos pequenos Jesus. Cristão significa pequenos Cristos. Então, aonde tu for, tu tem que ir com essa consciência. Eu sou um pequeno Cristo. Eu sou como esse que já tem um entendimento da minha identidade de filho de Deus. Para quê? Para onde eu sentar, eu ter a intenção do meu coração de ceiar com meus irmãos. De não estar pensando em mim, não estar pensando em comer primeiro, mas de esperar. De não estar buscando juízo para mim, mas de perceber quem é que está adormecido, quem é que está caído, quem é que está doente, quem é que está morrendo, quem é. E aí eu queria que nós fôssemos lá para Hebreus. Capítulo 10, a partir do verso 19. Autor de Hebreus, falando aqui da presença, trazendo aqui esse acesso que a gente precisa ter. A presença de Deus, aonde a gente for, com quem a gente estiver, a presença de Deus. Verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, olha só, o que o sangue de Jesus é? Nova aliança. Tendo ousadia para entrar no santuário a partir dessa nova aliança, a partir desse sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Lembra que o véu se rasgou, e agora eu quero que tu imagine o corpo de Jesus, quando ele deu o último suspiro,
quando ele falou está consumado e deu o último suspiro, como se o corpo dele fosse aquele véu partido de cima a baixo e dele saísse o Espírito Santo de Deus, o Consolador, que antes ele já tinha anunciado que ia vir para que a gente não fosse mais órfão, fôssemos filhos de Deus e tivéssemos essa unção, essa ousadia para entrar nesse lugar. Pela sua carne, verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. Nós falamos da apostasia, nós falamos daqueles que estavam ali sendo enganados, enganando e sendo enganados. Plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firmes a confissão do quê? Da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uma palavra de esperança para nós essa noite. Santa Ceia vai além do primeiro domingo do mês. É o tempo todo. É esses pequenos cristos, como esse sangue e esse corpo repartido, esses que entram com ousadia nesse lugar para se responsabilizar, para ser achado como aprovado. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, verso 24, no amor e na prática do quê? De boas obras. Não deixemos de congregar. Lembra que a gente falou lá no início de congregação? Congregar não é deixar de ir na igreja. Não deixemos de congregar, não deixemos de quê? De estar nos animando, de estar nos corrigindo, de estar nos responsabilizando uns aos outros, de estar vivendo essa vida de igreja, unidade, comunhão. Partir do pão, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos o quê? Admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. É isso que a gente precisa. Tá muito fixado na nossa mente. Clamar ao Senhor, uma noite de clamor ao Senhor, para que a gente venha ser resgatado desse lugar. Se a gente está como esses que estão dormindo, como esses que estão morrendo, como esses que estão tendo uma voz ali que não vem do Senhor, não vem daquilo que a gente tem ouvido. E também para que a gente venha ser esses que percebem isso, para que a gente venha ter uma palavra firme, para que a gente venha ter ousadia para entrar nesse lugar, como esse Cristo, pequeno Cristo, como esse cristão responsável, como esse que não entra em falatório, em discussões inúteis, em fábulas, como esse que entende que tudo é puro, porque já foi purificado e porque é puro. Quando a gente achar que alguma coisa é impura, a gente tem que se autoexaminar, porque para os puros tudo é puro. Então, se algo está impuro ali, se a gente está se vendo ali, a gente está achando, é porque a gente não está com essa consciência. Pode estar com a mente cauterizada. Então era isso, irmãos, que eu queria estar compartilhando conosco nessa noite, com vocês nessa noite. Falar sobre essa forma de andar, essa forma de entender, essa ordenança. O Senhor nos deixou, Jesus deixou para nós duas ordenanças: o batismo e a ceia, e a Santa Ceia.
Então hoje nós falamos dessa ordenança que vai muito além. Nós não tínhamos ali no domingo e na segunda os elementos visivelmente. Mas eu quero te dizer que nós, como igreja do Senhor, ontem nós conversávamos, eu creio que cada um de nós era como se fosse o sangue e o corpo de Cristo. Quando abraçava, quando olhava para aquelas pessoas, quando acolhia aquelas pessoas, então nós estávamos fazendo uma ceia ali, repartindo aquilo que a gente tem ouvido, visto, vivenciado, entregando com responsabilidade. E é só o início desse tempo novo, desse avivamento que nós cremos que está acontecendo na nossa comunidade, no nosso meio. Amém, irmãos?